Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Salmo 121, verso de número 1 diz: Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Versículo 2: Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Oremos ao Senhor nessa noite. Jesus, estamos diante da Tua palavra. Ó Deus Criador, ó Deus que fez todas as coisas, sabemos que a Tua palavra foi o meio pelo qual o Senhor se revelou a nós. Além da natureza, além das coisas criadas, temos também o privilégio de usufruir nas suas escrituras, na palavra de Deus. E sabemos quem Tu és, ó Pai, por meio da Tua palavra. E por isso fale aos nossos corações essa noite. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. É isso que nós buscamos, é isso que nós entronizamos, é isso que nós te pedimos. Nos dê uma boa mensagem, um direcionamento dos céus para a nossa vida, para a Flow nessa noite. É isso que nós pedimos, consola, conforta o nosso coração. Amém. Glória a Deus. Mais uma palavra do Senhor a ser compartilhada. E como eu falei, o Salmo 121. É chamado de cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. É chamado de cânticos de romagem ou cânticos dos degraus. Ele é chamado assim porque os peregrinos cantavam quando estavam subindo para Jerusalém. E esse salmo expressa confiança na proteção divina. E o que nós iremos ver é que ele destaca também a fidelidade de Deus em guardar cada um de nós. Deus se mostra muito fiel nesse salmo. Porque esse é o propósito do salmo. Mostrar o cuidado, mostrar e destacar a proteção, expressar a confiança de que por meio dela, obteremos essas dádivas de Deus. Então é um salmo que o salmista, ele simplesmente mostra e revela sua confiança, e ao mesmo tempo Deus se revela o protetor, e uma expressão pelo qual nós daremos o tema dessa mensagem, é o guarda de Israel. Em todo esse salmo, existe algo que nos chama a atenção e algo que ao longo da história se concretiza. Porque se tem algo que Deus ele tem compromisso, é consigo mesmo, é com a sua palavra. Deus ele não simplesmente tem o homem, ou como muitos pregadores pregam por aí, o homem como centro de todos os seus feitos. Mas ele tem compromisso com a sua palavra. E aquilo que ele prometeu para Abraão,
aquilo que ele prometeu em Gênesis 12, versículo 1 em diante, que faria ele pai de uma grande nação, que faria ele um homem muito próspero, que faria ele os descendentes dos filhos da promessa. É o que Deus fez, e é por isso que o salmista expressa também no versículo 4, aquele que guarda Israel. Como todo bom judeu, esse salmista também conhecia um pouco da tradição do povo de Israel, de todo o cuidado de Israel, desde o deserto, desde a saída do Egito, desde todas as fases, desde a travessia pelo rio, até aqui. Ele conhece e ele reconhece que Deus é o Deus que continua guardando Israel. E Israel é o povo escolhido. Israel é a nação eleita. Israel é os descendentes de Abraão. Israel é o que pela fé também creram na promessa. Então o cântico de degrau tem muita mensagem envolvida aqui, tem muito do que nos ensinar envolvido no Salmo 121, apesar de ser um salmo com apenas 8 versos, mas é um salmo cheio de maravilhas, de versos que engrandece, que louva e que glorifica o Rei dos Reis. E o motivo pelo qual esse salmista escreve isso, provavelmente, é porque ele sabia que ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, nós iríamos e seríamos acometidos por fases boas e fases ruins também. Mentiu para você aquele quem falou que você, quando entregasse sua vida a Jesus, ou quando fizesse tal campanha, ou quando cumprisse tal ritual, iria somente viver tempos de glórias e tempos de alegria. Porque verdadeiramente a palavra nunca esconde que a nossa vida será uma vida de altos e baixos, dias maus, dias bons, dias tristes, dias alegres, dias de derrotas e dias de vitórias. Mas Paulo vai dizer que em todas essas fases somos mais do que vencedores. Em todas as fases que nós possamos ser acometidos, que nós possamos viver, que nós possamos atravessar, não importa qual é a situação, se é derrota, se é vitória, se é alegria, se é tristeza, se é cântico ou se é choro, em todas essas fases, em todos os momentos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, durante a nossa caminhada, é bíblico, nós iremos passar por muitos altos e baixos, nós iremos passar ou ter muitas tristezas, muitas alegrias, muitas derrotas, muitas vitórias. E o que acontece com nós? Ainda que nós apresentamos uma fé autêntica, ainda que nós falamos antes que o problema venha, eu sou forte o suficiente, eu sou capaz de enfrentar qualquer prova que Deus me mandar, eu sou o cara, eu sou a mina, eu sou forte, porque eu confio nele. Só que quando a situação difícil vem, quando a provação vem, não é assim que nós reagimos. Por mais simples que seja, as situações sempre têm o propósito. Eu vou reformular. Por mais simples que seja, as situações difíceis sempre terá o propósito de nos abater, nos entristecer, nos fazer parar de existir no meio do caminho. Porque no versículo 1 nós encontramos um salmista desesperado. Porque o monte aqui pode representar várias coisas,
Mas o que o salmista fala é: quando eu olho para os montes, eu pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Quando eu olho para situações difíceis, eu me pergunto, de onde me virá o socorro? Quando eu olho para a situação ruim da minha vida, eu me pergunto, de onde me virá a saída, a solução? E aqui o que nós encontramos no verso 1 é um homem ou um salmista muito desesperado. Porque ele diz: eu olho para os montes e eu me pergunto, de onde vem o socorro? Nós não sabemos quando o salmista escreve o verso de número 2. Você concorda comigo? Talvez não foi na mesma hora. Talvez o verso de número 1 ele escreveu durante a sua fase de desespero, a sua fase de dificuldade, a sua fase de questionamento. E aí, somente depois que Deus se revelou a ele, que Deus se apresentou a ele, é que ele escreve o verso de número 2, 3. É o que eu imagino, é o que eu penso. Porque ele inicia, de onde vem? E muitas das vezes é assim que nós vivemos na nossa vida. Olhamos para as montanhas. Olhamos para as montanhas das circunstâncias. Olhamos para as montanhas das adversidades. Olhamos para as montanhas das dificuldades. E sabe o que nós fazemos? Nós abaixamos nossa cabeça, choramos e dizemos: Senhor, de onde virá o nosso socorro? Porque quem aqui não já passou uma fase difícil? Quem aqui não já passou por um processo? Quem aqui não já passou, seja lá qual for a dificuldade? Todos já passamos, todos já enfrentamos. E verdadeiramente o versículo de número 1 vai dizer o que nós muitas das vezes já dissemos para a vida, já dissemos para nós mesmos, já dissemos para Deus. Eu olho para os montes, elevo os meus olhos para os montes, e eu pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Então essas situações sempre têm o objetivo de nos ferir, nos fazer pensar se vale a pena continuar ou não. Se vale a pena desistir, ou se vale a pena tentar mais um pouco. E nós vivemos nesse dilema durante a nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas se talvez você se encontra nessa fase de desespero, nessa fase de tristeza, nessa fase que talvez a sua fé entra em xeque, entra em dúvida, fica balanceando, cambaleando, Deus tem uma palavra de restauração hoje para a sua vida, amém? E se você crê verdadeiramente, continue glorificando, exaltando a esse Deus. Porque essa é a pergunta que muitos de nós iremos nos perguntar ao longo da história. E muitos homens e heróis da fé fizeram essa pergunta quando a situação na sua vida não estava boa. Muitos já desejaram a morte, muitos já quiseram morrer, muitos já procrastinaram, muitos já reclamaram, muitos já queriam abandonar tudo. Mas você não foi chamado. Você não foi acometido com um espírito de covardia, mas você foi admitido, você foi acometido e Deus te deu uma autoridade. E não importa a situação, não importa a fase, não importa momento difícil, não importa, porque nada disso, nenhum período desse, nenhuma circunstância dessa vai te fazer parar, vai te fazer desistir. E Deus te trouxe aqui para dizer isso para você. Você fez a coisa certa. Porque esse salmista, ele diz: o que eu faço nesse momento? Quando eu olho para os montes, o que eu posso enxergar?
o que eu posso ver, o que eu posso presenciar. Só que muitas das vezes não é fácil crer, não é fácil manter com a fé autêntica diante de um diagnóstico pelo qual nos trará uma perda. Não será fácil, não será fácil continuarmos crendo, continuarmos convicto da mudança, continuarmos convicto do milagre, diante de uma situação em que tudo diz que não. E aí eu me lembro daquela canção, quando tudo diz que não, tua fé me encoraja a prosseguir. Então cada um vai ter uma reação. Porque alguns, diante das situações, diante do não, diante da morte, a fé vai aumentar. Só que a grande maioria, a fé vai se enfraquecer. A fé vai tender para um lado pelo qual vai ser contra o milagre e contra a ressurreição do milagre. Mas Deus nos chamou aqui porque Ele quer se apresentar a todos vocês que estão aqui. E Ele quer continuar dizendo que não importa para onde você está olhando, não importa os montes e a dificuldade que você está enxergando, não importa se você está se enxergando sozinho, mas Ele está com você. Porque no versículo de número 2, respondendo o verso de número 1, o salmista vai dizer o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então em um outro momento ele diz: eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o socorro? E como eu disse aqui, talvez ele estava passando por uma dificuldade terrível na sua vida, mas logo após, quando Deus se apresenta a ele, como Deus está se apresentando para você nessa noite, talvez depois de longos dias ou longos meses, esse salmista volta a escrever esse salmo, dizendo: eu já sei, eu já tenho uma resposta, porque quando eu pensei que tudo estava perdido, Ele se fez presente na minha vida. E ele a partir de agora escreve: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Essas foram as suas mais simples obras. Os céus e a terra foram as mais simples obras de Deus, porque tudo Ele cria, como a expressão hebraica vai dizer, bará. Somente Ele tem o poder de criar. E Ele cria tudo pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Do nada tudo se fez. Do nada tudo se formou. E o salmista reconhece a grandeza de Deus quando ele declara nos seus versos: o meu socorro vem do Senhor. Ele poderia apenas falar isso: o meu socorro eu já sei, vem do Senhor. Mas aí ele coloca um vírgula aqui e ele fala que fez os céus e que fez as terras. O que o salmista, dentro de uma literatura judaica, poética, ele quer nos passar é que esse Deus não é simplesmente Senhor, mas Ele também tem a capacidade, Ele também fez os céus, Ele fez a terra. E Ele quer dar ênfase no poder criativo de Deus. Ele é o Senhor.
o meu socorro vem do Senhor. Ah, é? E quem é o seu Senhor? É aquele que fez os céus e aquele que fez a terra. Você está entendendo? Então, dentro da língua hebraica, o sentido é esse. Ele quer enfatizar o poder, a autoridade e glorificar o Deus que tudo pode fazer, tudo pode criar. Então, nesse salmo, ele expressa a autoridade de Deus na criação. E aí o Salmo 19, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o salmista vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos declaram as obras de suas mãos. Mais uma vez, o salmista declara que ele criou, que ele fez todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer que do nada ele criou o tudo. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. E é por isso que ele está expressando a autoridade de um Deus que cria, autoridade de um Deus que governa, autoridade de um Deus que faz grandes coisas. O salmista expressa a sua confiança em Deus. Eu encontrei o meu tesouro, foi o que a gente cantou. E ele diz o seguinte: de onde me virá o socorro? Mas no verso de número 2 é a mesma coisa que ele está dizendo: eu encontrei o meu tesouro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o Salmo 121 nos convida a confiar em Deus em meio às dificuldades. A confiar em Deus, não importa a circunstância. Mas só que não para por aí. Além dele reconhecer Deus como seu Senhor, além dele expressar o poder criativo de Deus, ele vai dizer no verso 3, ele não deixará que você tropece. Ele não deixará que você tropece. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Aquele que te protege, ele não cochila. Aquele que te protege, ele não cochila. Agora, como que pode? Um Deus que é o Senhor dos senhores, um Deus capaz de criar os céus e a terra, se importar com um ser humano tão fraco, limitado, pecador, como nós? Porque o salmista vai dizer: ele não deixará com que você tropece. O salmista literalmente está dizendo que Deus está pegando nas suas mãos, está te levando, está te abraçando, está te levando, está te mostrando todos os erros, todos os buracos, todos os empecilhos, para que você não tropece. Estamos sendo guiados por Ele, porque nós não iremos tropeçarmos enquanto confiarmos nele. Porque Ele é um Deus que nos protege e Ele não cochila. E cochilar é diferente de dormir. Você que tira o seu cochilo depois do almoço, sabe o que eu estou dizendo. Ele não cochila, ele nem simplesmente fica 15 minutinhos disperso. Mas Ele é aquele que nos protege. Eu quero te dizer uma coisa, igreja, que se estivermos convictos da nossa confiança no Senhor, entenda essa palavra, se tivermos convictos
da nossa confiança no Senhor, jamais tropeçaremos. Jamais estaremos desprotegidos. Só que precisamos confiar, porque o Salmo 121 expressa sim a grandeza, o poder, a autoridade de Deus, mas além disso, expressa a atitude de um homem miserável, limitado, pecador, mas que confia no Deus que fez os céus e a terra. E é isso que vale, é que a nossa fé continue autêntica, porque Ele não deixará nós tropeçarmos, Ele nos protegerá, e o salmista está dizendo que Ele não cochilará. Nosso Deus não cochila, nosso Deus não dorme, nosso Deus nos protege. E você percebe como as canções que foram cantadas aqui estão também conectadas à palavra. Porque o que nós cantamos, o fogo nunca... E o que a palavra está falando? Que Deus nunca cochila e Deus nunca dorme. Versículo de número 4, ele vai dizer: aquele que guarda Israel, não. E você pode dizer, pode ver que a expressão no hebraico de negativo aqui, não, enfatiza para nós um não tranquilo, né? Mas você pode trocar esse não por jamais. Pode pôr um jamais aqui, pôr uma exclamação, porque o texto está dizendo que ele jamais cochila e nem dorme. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. E você sabe por que o salmista cita aquele que guarda Israel? Porque o período pelo qual os Salmos é escrito é um período muito depois de todo o processo de libertação do povo da terra do Egito. É um processo muito depois da peregrinação, da travessia do mar. Então, provavelmente, como todos os judeus carregam a tradição, e a tradição para eles é algo inegociável, esse homem, esse salmista, ele conhece a forma como Deus guardou e livrou o povo de Israel durante o processo de libertação. Então o que ele está dizendo? Quando ele fala, aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme, ele está dizendo para nós, você lembra do que Deus fez com o seu povo no deserto? Você lembra o que Deus fez tirando o seu povo do Egito? Você lembra o que Deus fez quando escolheu o seu povo para si? Você lembra quando Deus protegeu o seu povo? Quando Deus, mediante todas as guerras, obteve vitória para o seu povo? A ponto do povo de Israel ficar famoso e conhecido. E aí, ele está lembrando disso. Você se lembra como o mar se abriu e os cavaleiros com carroças de Faraó foram submersos? Você lembra quando entramos na terra prometida e Ele nos deu a terra como herança? Mediante todas essas evidências, mediante a tradição, mediante o conhecimento, Ele está dizendo que aquele que guarda Israel é o mesmo que guarda eu e você, é o mesmo que nos protege, é o mesmo que segura nas nossas mãos e não nos deixa tropeçar, é o mesmo que no momento da adversidade, que no momento da dificuldade, se apresenta a nós, para nos dar direcionamento, para nos abraçar, para nos direcionar. Ele é o guarda de Israel, você se lembra? É a mesma coisa, o que o salmista está falando. Você se lembra de todos os seus grandes feitos realizados pela nação de Israel, que Deus fez. Ele não dorme, mas Ele te vê.
Ele sabe o que você precisa. Ele sabe quando você ora. Ele ouve as suas orações. Ele ouve as suas súplicas. Ele vê e presencia o momento de aflição. Ele ouviu quando você orou naquela pia lavando louça. Ele viu e ouviu quando você orou tomando banho dentro do banheiro. Ele viu, ele presenciou, ele sabe você no volante do carro, naquele dia o que você pediu para ele. Porque o nosso Deus não é um Deus que tem ouvidos e não ouve. Não é um Deus que tem pernas e não anda. Não é um Deus criado como os deuses por aí. Ídolos feitos de madeira. Ídolos feitos de gesso. Ídolos feitos de barro. Que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem braços, mas não abraçam. Tem pernas, mas não andam. Mas o Deus de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Ele sim tem olhos e está te vendo, está te enxergando. Ele sim tem pernas e está caminhando até você. O Deus que nós cremos, o Deus que o Salmo 121 nos apresenta, é um Deus que tem boca e fala. É um Deus que tem ouvidos e ouve. É um Deus que dentro da teologia nós iremos falar que é um Deus relacional. Um Deus que se relaciona. E é aí onde todas as outras religiões bugam. Porque o Yahvé é um Deus que se apresenta ao povo. O Yahvé é um Deus que fala com o povo. E nenhum Deus, desde a mitologia grega, desde Homero, desde Heráclitos, desde Platão, desde todas essas religiões, eles não agem dessa forma. Mas Yahvé, o eu sou, Ele é um Deus que não cochila, é um Deus que não dorme, é um Deus que guarda Israel. É um Deus que fez os céus e a terra. E aí o salmista começa a dizer várias outras coisas. Porque ele vai falar também no versículo de número 5. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Ou seja, Ele não só te protege, Ele não só não cochila, não dorme, mas Ele também te abriga. Ele também está ao seu lado. Ele nos protege, Ele está sempre com a gente. Ele está presente na nossa vida. O versículo de número 6 vai dizer: o sol não lhes fará mal de dia, nem a lua de noite. E você lembra do que Deus fez com a nação de Israel lá no deserto? De noite Ele dava sim para ele, porque o sol do deserto é muito quente e também a noite do deserto é muito fria. Mas o salmista está dizendo porque ele tem um conhecimento, porque o Deus que fez todas as coisas, o Deus que é o guarda de Israel, durante o calor do dia, o calor do deserto, Ele trazia uma coluna de nuvem, mas durante o frio da noite, Ele se apresentava como uma coluna de fogo. Então olha o zelo que Deus tem por nós. Olha o zelo que Deus tem. Porque aqui Ele se compromete com tudo aquilo que Ele falou. E Ele não volta atrás. Eu te farei, Abraão, pai de uma grande nação. A sua descendência será como a areia do mar. Será como as estrelas do céu. Será que você pode contar? Então saiba que por amor à sua palavra, por amor à aliança que Ele fez com os descendentes de Abraão, que somos nós, Ele vai se manter presente. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é lindo, que Ele vai se manter fiel a você. Não é porque você é fofo ou fofa,
Não é por causa disso. Não é porque você tem habilidade. Não é porque você é empresário. Não é porque você pode e se destaca em muitas coisas. Mas é por causa da sua palavra. Porque o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O que nós podemos imaginar é que o versículo 1 foi escrito em um período, só que o versículo 2 até o 8, o salmista escreve quando ele realmente tem contato, quando Deus se apresenta a ele. Porque no versículo 1 nós encontramos um homem totalmente fazendo um questionamento. De onde me virá o socorro? Só que a partir do verso 2, ele vai declarar de onde vem o socorro e o que esse Deus faz na sua vida e continua fazendo. Então ele vai falar que o Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor nos livra e nos protege. E o versículo 8, que é o último, ele vai dizer: o Senhor guarda tudo que você faz, desde agora e para sempre. Tudo que você faz. Então ele te guarda. E você sabe o que eu quero te explicar com isso? É que talvez, depois do carnaval, está para vir alguma outra situação no nosso Brasil muito delicada. Sistemas que estão manipulando as coisas sempre tendem a nos tornar refém. Principalmente a galera um pouco mais desprovida financeiramente. Só que eu quero te falar uma coisa. Não existe nenhum cenário que pode nos arrancar dessa proteção divina, dessa blindagem que Deus, por meio do Salmo de número 121, já nos deu. Eu quero te dizer que não existe cenário econômico nenhum. E eu quero que você creia no que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda que não existe cenário político nenhum. Não existe cenário de pandemia. Não existe cenário de guerra ou cenário de perseguição que pode mudar aquilo que foi decretado pelo nosso Deus. Aquilo que foi feito como aliança com Ele. Então não interessa se é no cenário econômico, político, social, se é num cenário de enfermidade, de vírus, de guerra, de perseguição, mas Deus sempre se fará presente na nossa vida. Será que eu posso encontrar alguém de fé nessa noite? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém que crê nessa palavra? Filipenses capítulo de número 1, versículo 21. E ainda mais, independente do que possa acontecer com a gente, a maior promessa de Jesus, a maior promessa de Deus, não foi bênçãos físicas, não foi bênçãos terrenas, não foi bênçãos aqui para essa vida, não foi bênçãos para essa terra. Mas Filipenses, Paulo vai dizer: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, independente do cenário político, econômico, cenário de guerra, cenário qualquer, independente da situação que eu viva, se é de dificuldade ou se é de alegria, se é de vida ou se é de morte, se é de tristeza ou se é de alegria, se é de luto ou se é de festa, o morrer é lucro. Mas se eu tenho que viver, o meu viver vai ser Cristo. Então que essa seja a nossa consciência. Ele nos guarda nesse cenário presente, sim, na terra, sim, protege os nossos, sim.
Mas a promessa maior, ela só vai ter cumprimento quando verdadeiramente nós passarmos para o outro lado da história, que é o lado pelo qual Paulo ansiava estar logo com Cristo. Então o que eu quero te dizer? É que o cristão ele não pode ter medo nenhum da morte. Porque a morte para ele resulta em vida também. O cristão que tem medo da morte, o cristão que duvida, é um cristão que talvez esteja com a sua fé enfraquecida. É um cristão que talvez esteja com dúvida quanto à existência de Deus, quanto à existência da palavra. Mas independente de qualquer coisa, independente do que o salmista escreveu aqui, Ele é um Deus que nos protege em todos os aspectos, mas verdadeiramente tudo vai se concluir somente quando nós morrermos para esse mundo e vivermos uma vida para Cristo. Sabe por quê? Porque o nosso sofrimento aqui, ainda que seja difícil, ainda que gere dor, é um sofrimento momentâneo. E para finalizar, eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Essa foi a palavra que Deus falou muito ao meu coração. E foi uma palavra que eu ministrei para o meu sogro também, que está em uma situação bem delicada e difícil. E por isso que daqui a pouco nós iremos levantar um clamor aqui também pela vida dele. Mas olha só que palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 1 ao 7. E é isso que importa para nós. E eu quero repetir algumas frases aqui para que você entenda. Porque o nosso culto também é um culto racional, tá? Então nós precisamos entender. Versículo 1 do capítulo 5 de 2 Coríntios vai dizer. O apóstolo Paulo diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, que é essa carcaça, essa estrutura, essa tenda em que vivemos, se desfizer, ou seja, acabar, morrer, foi enterrado, teremos um corpo eterno, ou seja, uma casa no céu, feita para nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Olha só a vantagem. Versículo 2: na terra, na tenda terrena, que é nesse corpo terreno, aqui nós gememos, desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial. E a alma, ainda que o seu corpo físico não deseje, a sua alma deseja se libertar desse corpo e estar com Cristo. Como se fosse uma roupa nova. Porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos ou não ficaremos nu. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, nós gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Verso 5: Deus nos preparou para isso, e como garantia, nos deu o Espírito Santo. Versículo 6: portanto, teremos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Versículo 6. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, Paulo está dizendo, enquanto nós estivermos nesse corpo, vírgula, não estamos em nosso lar com o nosso Senhor. Esse não é o nosso corpo oficial. Essa não é a nossa casa oficial.
E por isso gememos, por isso choramos, por isso sentimos sede, fome, por isso ansiamos pelas coisas dessa terra. E parece que, pelas nossas perspectivas, ninguém quer morrer, ninguém quer ir embora, ninguém quer se libertar desse corpo. Mas Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que esse não é o nosso corpo, essa não é a nossa casa. E é isso que o salmista está dizendo também. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque Ele nos protege, Ele está conosco. Ou seja, o salmista está dizendo que Ele é o tudo que nós precisamos para viver e para prosseguir. Versículo 7, o apóstolo vai dizer, sabe por quê? Porque vivemos por fé e não por vista. Em resumo, Cristo pagou o preço para que nós fôssemos presenteados com esse novo corpo. E é por isso que nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio. Por intermédio de Cristo nós temos proteção. Por intermédio de Cristo agora, não importa o cenário, não importa a vida que você possa estar vivendo, Ele é o Deus, o guarda de Israel, o Deus que não cochila, não dorme, aquele que nos protege, aquele que nos abriga debaixo dos seus braços, aquele que fará com que o sol não caia sobre nós, com que o frio da noite não nos prejudique. Ele é o Senhor que nos guarda, e pode ter certeza que o objetivo do Salmo 121 é apresentar toda a suficiência de um Cristo perfeito, porque só viveremos a vida perfeita, a comunhão perfeita, quando estivermos com Ele no céu de glória. Tudo aqui será passageiro. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!